em fevereiro de 1973 saiu o livro do Spínola, Portugal e o Futuro, e então o pessoal ficou um bocado suspenso quando saiu o livro. Eu fui para a tropa em 73, em 1973, em julho de 1973. Fui para Tavira. Então eu regresso em janeiro para a Terceira. Eu sou de São Miguel. E fui para a Terceira, que é outra ilha lá dos Açores. E então dá-se no dia 16 de março a Revolta das Caldas. E nessa altura eu fiquei sem saber bem, quer dizer, quando dá-se a Revolta das Caldas, fiquei pensativo sem saber o que é que podia acontecer, não é? Quando se dá o 25 de Abril, em São Miguel não houve reação logo no dia 25 de Abril. E ficamos sem saber de fato de que lado vinha o golpe, devido ao livro do Spínola. E depois da Revolta das Caldas, quando se dá a Revolta das Caldas em março, vá para a Terceira um capitão e um oficial miliciano. E eu nunca falei com o capitão, mas depois com o oficial, eu comecei a ouvir, eu também era oficial, eu comecei a ouvir o que é que o oficial dizia a outras pessoas e fiquei sem saber de facto o que era a Revolta das Caldas. Depois da 25 de Abril, e ao cabo de 2 ou 3 dias, é que fiquei ciente que de facto era um golpe militar. Da 25 de Abril, o que é que acontece? Como estou na tropa, houve a primeira reivindicação que nós fizemos, foi fácil. Foi fácil porque já tinha tradições no serviço militar, que é a alimentação. Já havia, antes do 25 de Abril, alguns levantamentos de rancho, antes do 25 de Abril. Quando se dá o 25 de Abril, no primeiro mês ou segundo mês, houve logo a modificação da alimentação, que era terrível antes. Antes era terrível. E foi uma questão fácil de ganhar, porque havia lá um sargento, um velhote que era sargento, que tinha já vacas. Ele tinha muitas vacas e então a gente dizia que as vacas, a carne era só para os oficiais. A partir dali, a gente começou a comer bem, principalmente o rancho geral também melhorou muito. Essa reivindicação foi fácil. Depois há uma segunda reivindicação, que é a reivindicação da alimentação, e a próxima era mais de soldados e cabos. Era mesmo os soldados é que faziam, é que se juntaram e fizeram isso. O transporte, houve também uma certa vitória aí, que a malta que ia sair de angardiruísmo, na sexta-feira à noite, nós começamos a dar as caminhonetas, as barliers, e então havia 4 zonas da ilha que nós cobríamos, levávamos a malta para as suas freguesias, na sexta-feira à noite, e íamos buscá-los ao domingo à noite. O único problema que houve aí, que foi pequeno, é que as viaturas tinham que sair com um sargento ou com um oficial. E então tivemos que arranjar 4 pessoas para 4 oficiais, ou 4, eram mais sargentos. Quando digo sargentos, digo ferriais, cabos milicianos. Nós tínhamos que acompanhar uma viatura militar. A terceira reivindicação já não chegou ao fim. E há aqui uma pequena contradição na reivindicação, que é os sargentos e os oficiais tinham direito à base aérea de um cartão que a gente chamava o BX, que era o supermercado lá da base aérea. E então os soldados e os cabos não tinham direito a isso. Começou a haver umas certas reuniões para dar o cartão aos soldados e aos cabos milicianos, mas isso era uma vitória muito grande. Então,
o comandante... esqueci-me de um pormenor. Depois do 25 de Abril, todos os comandantes das unidades foram saneados. Os vice-comandantes passaram a ser os comandantes da unidade. O mesmo que aconteceu com as escolas secundárias. E então, quando apareceu o movimento para conseguir o cartão do BX, que era da Força Aérea, o comandante, eu tinha uma certa relação com o comandante, porque do vice-comandante, que foi promovido para comandante. Eu tinha uma certa relação com ele porque eu fazia a ordem de serviço. Eu escrevia à máquina em papel stencil e muitas vezes ele queria sair mais cedo e então eu fazia aquilo mais depressa para poder sair, ou não sei quando é que ele ia, não é? E então ele chamou-me e ele perguntou-me o que é que se passava com os soldados e com os capos do cartão do BX, não é? Claro, ele disse que a gente está-se a reunir e a gente vai conseguir o cartão. E ele então disse que isso era terrível, que era muito trabalho, que era uma coisa muito complicada. E então nós chegamos a ter o cartão. Porquê? Porque depois dá-se o movimento separatista da FLA. A FLA é a Frente de Libertação dos Açores, que foi um movimento que estava reivindicando a independência dos Açores. E então, quando aparece a FLA, é quando o general da região militar dos Açores se envolve, digamos, na política. E é também quando aparece a FLA que os soldados e os capos tomaram aquilo a nível pessoal e começaram de facto a reagir contra a FLA. Foi quando houve uma certa reação, quer dizer, o cartão, as reivindicações militares terminaram e começa a aparecer a FLA. Quando aparece, na altura que aparece a FLA, depois, como a banca estava nacionalizada, a partir do governador civil, fizemos uma campanha para facilitar o dinheiro aos pequenos lavradores da Terceira. Então, durante semanas, nós reunimos para o governador civil um elemento do Exército, um elemento da Força Aérea, um elemento da Marinha e elementos dos partidos políticos. Nós reunimos durante não sei quantos dias e cobrimos a ilha toda para facilitar o empréstimo aos pequenos lavradores a juros baixíssimos. Já não me recordo qual era o juro ou mesmo se havia juro. Claro que isso era uma campanha que começou que os grandes lavradores, que são pequenos, que são poucos na Ilha Terceira, começaram a notar isso. E então o plano foi, durante uma semana, nós tínhamos 4 grupos, e durante uma semana nós cobrimos a ilha toda. De segunda a sexta, houve um grupo que ia para uma certa zona da ilha, um outro grupo que ia para outra zona, um outro grupo para outra zona, e cobrimos a ilha toda. Claro que isso era uma vitória muito grande e que ia ter muitas reações. A partir daí é que a FLA usou isso, o movimento separatista, e convencer os agricultores da Terceira a revirarem-se contra isso, não é? A nacionalização era o assunto importante, mas eles nunca falaram os empréstimos era o assunto importante, mas os poucos grandes lavradores que havia lá e a direita perceberam isso e então fizeram uma campanha. E em agosto de 1975, também nessa altura,
havia o verão quente do norte do país e também existia essa parte na terceira. E então aí eles fizeram uma grande manifestação, queimaram a sede do Partido Comunista Português e pediram ao governador militar dos Açores a expulsão de 5 elementos da Marinha, 5 elementos da Força Aérea e 5 elementos do Exército. E pediram ao bispo da Ilha Terceira para expulsar 4 padres. A partir daí, o bispo expulsou da Ilha Terceira os padres, todos eles foram para o continente, e o governador militar dos Açores, o general Alpinto de Magalhães, não expulsou ninguém. Foi a razão que eu não fui para o continente. Quer dizer, fiquei na Terceira. Porque o governador não aceitou os pedidos daquela manifestação, que era dos agricultores, mas por trás estava o movimento separatista e a extrema-direita estava por trás disso tudo. No movimento, nessa altura que existe o movimento da FLA, em que os militares estavam todos empenhados nisso, é que o general Alpinto de Magalhães também começa a se envolver nisso e começa a fazer reuniões tanto na Terceira como em São Miguel. E é nesta altura que o meu comandante, que eu já disse que ele conhecia-me, tínhamos uma certa relação por causa da ordem de serviço, é que quando ele ia a São Miguel, que é sítio de São Miguel, quando ele ia a São Miguel, ele pegava em mim e eu dizia a ele, meu comandante, o general só está a fazer fogo de vista, ele só está fazendo aqui de fato, eu não sei o que é que ele quer. Ele era um pá de 2 bicos na altura, mas nessas situações não há pás de 2 bicos, a gente sabe qual é o bico onde eles estão. E ele então disse-me, não, tu vais porque tu vais porque fazes parte do Conselho da Revolução. E eu disse, eu nunca sabia que fazia parte do Conselho da Revolução, isso é uma novidade para mim, não é? Ele disse, tu fazes parte do Conselho da Revolução. E foi o que aconteceu, não é? Aí às reuniões, depois o general prendeu alguns elementos de São Miguel, que foram para a Terceira, isso é mais ou menos o movimento da FLA. Depois eu termino o serviço militar em 1900 e no fim do ano. E veio para São Miguel, para a minha ilha, e eu era funcionário público. Eu trabalhava na escola industrial, era funcionário público, e nesta altura, claro, a FLAI já está com muita força, os militantes políticos já foram expulsos para o continente, e estrategicamente nós tínhamos que recuar nesta altura. Estou a falar em 1975, princípios de 76. Entretanto, envolvi-me, não havia sindicato nos Açores, da função pública, e é nesta altura que envolvi-me no sindicato, para começar o sindicato, comecei por distribuir, mas isso é mais tarde, em 77, 78, comecei a distribuir uns cartões que eram provisórios, não eram sócios efetivos. Comecei a fazer aquele trabalho de base da distribuição do sindicato, da função pública, e comecei pelas escolas industriais. Havia já escolas preparatoras em Nordeste, que era também um colega meu, onde comecei a fazer o sindicato. E então, um certo dia que há um colega meu do liceu, eu estava na escola, eu trabalhava na escola, um colega meu do liceu telefona-me e diz-me, tu sabes que vai haver uma reunião logo do sindicato, da função pública, está aí uma moto de continente que eles vão fazer o sindicato.
Disse nota de continente, de sindicato, mas ninguém me disse nada. O que é que se passa? Quando eles fizeram a reunião naquele dia à noite, no sindicato de desempregados de escritor, e eu fui o quê? Fui a reunião. De facto, estava lá muita gente. Mas admirei-me de não ser convidado. Admirei-me de não estar lá, de ninguém me ter dito. E a partir daí foi mais uma experiência que eu tive com... Era o Sindicato de Função Pública do Sul e Ilhas. E nessa altura eu percebi de facto que quem estava a fazer aquilo não estava interessado que eu estivesse no sindicato. Isso foi a minha experiência, devido ao movimento da FLA, ao separatismo. Temos que recuar estrategicamente, e então comecei a fazer trabalho de base na freguesia. Começamos com um grupo que nós chamávamos de esportivo cultural, onde começamos com uma equipa de voleibol, a jogar xadrez, fazíamos reuniões, já íamos começar um grupo de teatro, e estava tudo começando em andamento quando eu tive que vir para os Estados Unidos. Carmélia, eu penso que também estiveste, ou quase a certeza, envolvido no grupinho que editava aquele jornal Luta pela Democracia Popular. Exato. O que acontecia foi, no meu trabalho eu escrevia à máquina, eu fazia os certificados de habilitações. Eu fui para a tropa, também usei o papel de stencil e fazia a ordem de serviço. Quando eu vim para São Miguel, nós fizemos aquele jornal Luta pela Democracia Popular, que era a stencil. Então é que fazia a stencil. Que era, eu tinha a máquina, tinha o papel de stencil, sabia fazer, e é que datilografava o jornal. Teófilo, tens razão, é que fazia isso, é. Tu falaste que lá na luta dos soldados, lá em São Miguel, se não estou enganado, a terceira, portanto que havia o interesse dos soldados em terem as mesmas regalias que os oficiais e sargentos no que respeita ao acesso à base. A base era a base americana, certo? Nós estávamos no exército, que é Sim. E a base aérea estava... O quartel do exército fica em Angra do Heroísmo e a base fica nas Lajes. Uhum. E então qual era o interesse, qual era o interesse dos soldados em poderem aceder à base americana, à base das Lajes? A base das Lajes, os americanos davam um cartão aos oficiais e aos ferroviários do exército para irem àquela loja e comprar aquilo que eles quisessem. Compravam tudo, eles compravam tudo. Era um supermercado que não existe, um supermercado, que por acaso, por ser militar, ainda era mais barato do que muitas lojas aqui nos Estados Unidos. Mas só os oficiais e os ferroviários é que tinham direito àquilo. E então os soldados e os cabos também queriam ter a carta, queriam ter aquele cartão que é para poderem irem à base e comprar aquilo que eles quisessem, tal e qual como eu, ferroviário, tinha direito e os oficiais também tinham direito. O Altino, essa ligação que dele à FLA, por exemplo, o Tomé, que quando ele fez o depoimento dele, ele disse que o Altino de Magalhães, inicialmente, portanto, até tinha uma posição não tão reacionária como veio a ter depois, quando ele regressou a Portugal e foi lá para cima, para o norte. Não sei se confirmas isso ou não, e a ser verdade isso, essa ligação dele à FLA, ela deu-se quando e pensas tu por que razões? Porque ele, face à indicação da FLA de expulsar pessoal da tropa, lá dos três ramos das Forças Armadas, ele recusou
pode ser só por uma questão corporativa, porque isto é o meu quintal, aqui quem manda sou eu, ou era convicção dele, e haver uma passagem da maneira dele pensar da esquerda para a direita, ou sempre de esquerda, sei que ele uma vez foi de esquerda, a que é que tu atribuis isso? É verdade, a minha opinião, claro. O general Tino Pinto Magalhães chegou a ser o governador-geral de Angola, de Luanda. Então, eu não sei o que é isso, e depois ele foi para o continente, que eu não sei o que é que ele fez. Quando ele vai para São Miguel, uma coisa que eu notei é que ele era um grande estratega, não sei a palavra em português como é. Ele sabia falar, ele falava pouco, mas sabia o que estava fazendo. O fato de ele não nos expulsar, em parte, foi o que tu disseste. Quem manda aqui sou eu. É que sou o governador. Quem manda no meu quintal, como estás a dizer. Mas isso também era por conveniência dele. Era conveniência dele. Porque a linha política que eu me apercebi dele, ele era um PSD. Era um PPD, não era um PPD. Automaticamente o PPD usou sempre a FLA. Existia o movimento da FLA, mas por trás, e os resultados, era o PPD que estava a fazer aquilo tudo. E para mim, o Altino Pinto Magalhães era um PPD, politicamente. Mas ele tinha uma pessoa que era major, que estava em São Miguel, que era o Major Cacerino. Essa pessoa também era muito politizada. E nas reuniões que nós tínhamos em São Miguel, que o meu comandante levava-me num dia, a gente ia num dia no avião militar e regressava no mesmo dia. As reuniões eram feitas por Major Cacerino. Esse é que falava pelo Magalhães, pelo Altino Pinto Magalhães. Mas quando ele não nos expulsa, a razão principal é essa que manda aqui saber. A razão que aparece, está certo, mas politicamente era por sua conveniência também. Ele não ia ceder à FLA. Não sei responder. Isso é a minha opinião. Porque nas reuniões que eu tinha com ele na terceira, que o Major Cacerino não ia à terceira, e nas reuniões que ele tinha na terceira, quando ele falava, as propostas que ele teve contra a FLA não fazia sentido nenhum. Por exemplo, ele dizia, a gente esteve numa reunião que ele dizia, nós vamos fazer agora patrulhas à noite, das 10 à meia-noite, vamos apanhar os gajos, vamos atrás dos gajos. Isso não trabalha, isso não funciona, não é? Agora, o pessoal da terceira, quando eles faziam as pinturas nas paredes, que era isso que eles faziam. Isso é o princípio da FLA. Na terceira. As patrulhas não vão fazer nada. E então, teve uma vez que eu disse, não é? Disse, o meu general há de me desculpar, mas isso não trabalha, isso não é uma razão, essa malta é daqui, não é? Essa malta vive aqui, eles sabem quando é que faz as pinturas. Está aqui pessoas nessa reunião que têm amigos lá fora, eles vão dizer lá fora que ele era um pá de dois bicos. Foi o que aconteceu também. E as pessoas do PSD, politicamente, fizeram o mesmo jogo em São Miguel. A FLA não era muito forte na terceira. Não era muito forte a FLA, mas em São Miguel. Aí é que estava a razão principal da FLA. Na terceira não foi muito. Mas houve aquela manifestação que deu para expulsar o clero e os militares devido ao juro, ao suporte financeiro que nós íamos dar aos pequenos agricultores. Nesse período, a FLA, ela, portanto, não se limitava a fazer pinturas nas paredes e organizar manifestações, penso eu. Acho que chegou a usar violência, houve ataques bombistas nessa altura, penso eu, ou não?
na terceira, eles expulsaram militantes mais do movimento de esquerda socialista, do MES. Quando eu veio para São Miguel, de fato, há provocações, mas também eles expulsaram malta de São Miguel, também o movimento de esquerda socialista. Quando há em São Miguel, há provocações, claro. Cuidado, vê o que é que tu fazes, não andes pelaquela rua, porque eu trabalhava à noite na escola depois. Eu saía às 10 da noite. E malta conhecida dizia-me, não se anda naquela rua, não vá sempre pela mesma rua, cuidado, faz assim, faz assado, larga isso da mão, não sei mais quê, não sei mais quando. Mas quer dizer, nós não podemos... a coisa continua, tá? Não podemos ficar parados, não é? Olha, a minha pergunta é a seguinte: esses pequenos agricultores que vocês tentaram apoiar e que apoiaram, no fundo acabaram por vos largar da mão e acabaram por se associar à FLA, com os grandes agricultores. Exatamente. O que nós fazíamos, a reunião, nós tínhamos a reunião à noite. Íamos para a casa de povo, estava ali um militar, uma pessoa do partido e um político, tinha mais um outro militar. A sala estava cheia de pequenos agricultores. Julgamos que há pequenos agricultores, porque a terceira tem muito mais pequenos agricultores que a São Miguel. E expunhamos as condições do financiamento. E dizíamos, já pode, a partir de um certo dia, vamos fazer o possível para emprestar esse dinheiro a tantos juros. Eu não sei se é o juro, eu não sei até se havia juro. Mas não havia trabalho politizado aí. Era só a parte financeira. Quando existe a manifestação que dá a expulsão dos políticos e da manifestação, não tem nada a ver com a banca. Quer dizer, as pessoas que movimentaram aquilo, da direita, e um militar também que estava lá, um capitão, que fizeram a manifestação, não falaram na banca, mas quando existe a banca, quando existe aquele financiamento, é que a direita disse, isso não pode ser, isso faz uma vitória muito grande para essa malta. Foi quando eles reagiram, foi quando eles de fato vieram para a rua e fizeram aquela manifestação. E depois a manifestação é a parte religiosa. Não tem nada a ver com a banca. Esses gajos são comunistas, esses gajos querem acabar com as igrejas, esses gajos querem fazer isso, querem fazer aquilo outro. Quer dizer, mas a razão por trás daquilo que fez nacionalizações, porque até ali nunca houve esses problemas. Quando aparece aquele empréstimo à banca, é que eles reagem. Aquelas reuniões do financiamento não tem ali política nenhuma, aquela malta não foi organizada politicamente, era só questão financeira. Está aqui tanto juro, vocês vão à banca e a gente vai emprestar o dinheiro, mas aquilo era uma coisa terrível, não é? Para a direita. Pô. Quer dizer, o que tu estás a dizer é que aquilo tinha um potencial revolucionário, digamos, porque eram os pequenos agricultores que estavam a ser beneficiados pelos créditos a baixo juro da banca nacionalizada, mas não teve um conteúdo político suficientemente forte para criar um movimento social contra os outros da FLA. Pois não havia ali organização política, não. E além do MES, quais eram os outros partidos que estavam ativos? Mas era o MES. O Partido Comunista tinha lá a sua sede, mas estava sempre vazia. Porquê? O Partido Comunista estava apagado na terceira, porque existe o MDP-CDE. O MDP-CDE tinha muito mais movimento ou mais nome do que o Partido Comunista Português. Mas tinha a sua sede. O Partido Comunista tinha a sua sede e o MDP-CDE também tinha a sua sede. Outra coisa, vocês do quartel fizeram saneamentos dos comandantes que eram adeptos do antigo regime e puseram os subcomandantes a comandar como sendo... Não. O saneamento dos comandantes foi a nível oficial, foi a nível nacional.
todos os comandantes das unidades militares foram saneados e todos os diretores das escolas industriais foram saneados. E automaticamente os subdiretores tornaram-se diretores e os comandantes e os vice-comandantes tornaram-se comandantes. O movimento não veio de base, o movimento veio de cima. Portanto, nos Açores não houve um movimento de base para sanear pessoas ligadas ao antigo regime, como houve aqui no continente, em que todas as empresas, todas as instituições sanearam os quadros superiores que não eram democratas. Não houve isso nas ilhas. Eu não me lembro que houve um movimento de base para sanear alguém. Nem houve a constituição de comissões de moradores, de trabalhadores, de intercomissões ou formação de sindicatos. Tinha lá os sindicatos, na terceira. Os sindicatos também eram bastante ativos na terceira. Os sindicatos eram bastante ativos na terceira. Tínhamos lá alguns dirigentes sindicais bastante bons. Comissão de moradores, recordo-me que na terceira houve lá uma pequena reunião com civis que eles queriam fazer uma comissão de moradores numa freguesia que era mais que uma freguesia. E então eles não menos tinham o regulamento. E quando eu fui a São Miguel de férias, eu fui uma semana ou duas, eu tive que arranjar um regulamento para constituir uma comissão de moradores. Eu fui à sede do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, porque o Movimento de Esquerda Socialista em São Miguel eram as pessoas que eu conhecia antes do 25 de Abril. Eu tive ação política antes do 25 de Abril, porque nós tínhamos a Cooperativa Sextante. A Cooperativa Sextante estava lá, não é? Eu fui membro da Cooperativa Sextante quando tinha 18 anos e depois tivemos que fechar a cooperativa por ordem nacional. O Marcelo fechou as cooperativas todas, cooperativa de consumo, e nessa altura... Estamos a falar do outro Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano, claro. O Carmelo falou muito no MES e possível, porque o Carmelo tem a visão do que se passava na Ilha Terceira, mas o partido que tinha mais implantação, digamos, ou pelo menos mais sedes abertas, era o PCP. O PCP via as suas sedes serem destruídas em Angra do Heroísmo, na Horta, na Graciosa, em Vila Franca. O MDP-CDE também via as suas sedes fechadas em Ponta Delgada, em Angra do Heroísmo. E mesmo o PS teve problemas com as suas sedes. E no que diz respeito a bombas, em 4 de novembro de 75, houve uma bomba no Clube Naval de Ponta Delgada. Em 6 de novembro houve um ataque bombista à casa de um elemento do secretariado do Partido Socialista em Ponta Delgada, que era o Sr. Francisco Macedo. E a 17 de novembro de 75 foi também a sede do PS de Ponta Delgada, foi alvo de ataque bombista. Portanto, na altura, sobretudo em São Miguel, a situação era muito difícil. Tudo o que era esquerda passou praticamente à clandestinidade. Por exemplo, estou a ler um livro sobre Natália Correia e ela esteve, durante o verão quente, ela esteve aqui em Ponta Delgada e reunia com os dirigentes máximos da Frente de Libertação dos Açores. Estavam a preparar a independência dos Açores e tinham indicado como primeiro presidente da República Independente dos Açores o escritor Vitorino Nemésio. Houve uma diferença entre a Terceira e São Miguel. Na Terceira, o Partido Comunista tinha a sede aberta e quando ia lá, estava só lá uma pessoa a tomar conta da sede.
E o dirigente máximo do Partido Comunista tinha vindo do continente. Ao passo que o MAS não tinha uma sede, mas as manifestações, as reuniões, todas, era pessoal do MAS e pessoal dos sindicatos. Pouco se falava no partido. Tinha o MDP-CDE. As pessoas, a maioria da malta, daquelas pessoas antes do 25 de Abril, foram mais foi para o MDP-CDE. A malta com mais idade, a malta nova, era para o movimento de esquerda socialista. E havia a extrema-esquerda também. Já havia movimentações do ML, chegamos a ter uma célula no quartel ML, um elemento da terceira, que era Frial, chegou-se a juntar comigo e um outro rapaz do continente, mas depois aparece a FLA, e quando a FLA aparece, tudo isso desaparece. A FLA começa a ser a prioridade número 1, não é? Sim, mas convém não esquecer que na terceira também houve uma grande resistência à FLA. Quando a FLA atacou o advogado dos sindicatos, que era o Dr. José Orlando Bertão, realizou-se uma manifestação a contestar a FLA também exigiu que ele fosse expulso para o continente, e houve uma manifestação de sindicatos que reuniu muitos operários e que impediram e exigiram que o advogado ficasse na terceira, e o que veio a acontecer. Houve muita gente de terceira, principalmente do PCP, que foi expulsa para o continente, mas o advogado, que era natural da Ilha Terceira, permaneceu na sua ilha. Mas Teófilo e Carmelo, ouvindo aquilo que vocês contam sobre o que se passou nos Açores, a sensação que fica é que o 25 de Abril quase praticamente não aconteceu ali. A FLA rapidamente tomou conta da situação. Certo? Sim. O 25 de Abril quase que não chegou, mas e também não sei se chegou a algumas zonas do continente. Daquilo que é ter a sensação é que as grandes cidades, de fato, é que se movimentaram mais. Porque o que acontece depois em São Miguel e na Terceira são os elementos que já estavam esclarecidos antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril havia movimentações políticas, e é esse pessoal depois que continua, que recebe o 25 de Abril e continua e faz o que foi feito, né? Manifestações, reivindicações. Mas está correto, o 25 de Abril quase que não chegou aos Açores, digamos assim. Não acontece nada na primeira, segunda e terceira semana, na terceira. Em relação a esta última questão, portanto, de quem da direita fascistoide ou fascisante ter tomado o controle da situação dos Açores muito rapidamente, que essa é uma situação diferente daquela que aconteceu no continente, porque no continente foi preciso haver o 25 de novembro para que as coisas entrassem no caminho, com que a esquerda, fosse ela qual fosse, tanto a revolucionária como a reformista, fossem marginalizados do poder e deixassem de ter influência e de alguma forma condicionarem a evolução dos acontecimentos. Nos Açores e também com certeza de certa forma da Madeira, quer dizer, não foi preciso nenhum 25 de novembro. A situação praticamente, passados os primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril, não sei quantos meses, mas para aí 4, 5, 6 meses, não sei, mas com o aparecimento da FLA e do outro movimento da Madeira, a direita começou a tomar as rédeas dos acontecimentos.
se fala no 25 de novembro, quando se fala da FLA, há um fator que julgo, eu acho que foi bastante decisivo no 25 de novembro e também nos Açores, que é a intervenção externa. Os americanos tiveram muita influência no que se passou em Portugal. O 25 de novembro, para mim, foi feito pelos americanos. E mesmo nos Açores temos uma grande ligação aos americanos. Quer dizer, nós não podemos falar no 25 de novembro e na própria FLA sem falar nos americanos. Houve uma intervenção externa. Não existe intervenção externa. Outra coisa seria, principalmente no 25 de novembro, e há uma coisa que, para mim, que foi decisiva, que é com o Carlucci, que é o Kissinger. Isso são coisas decisivas. E automaticamente, se acontece o 25 de novembro, a FLA vai de reboque. Para além do fato de, em São Miguel, nós termos uma certa afeição, uma certa ligação com os Estados Unidos. Há muita... eu não posso precisar, mas aparecer lá no Correio dos Açores, na primeira página, semanalmente, que eu julgo que é da CIA, que esqueci-me agora o nome, mas que ele fazia artigos no Correio dos Açores, e ele fez parte depois do Blackwater, que é uma companhia de segurança norte-americana, mas também que tem mercenários e terrorismo e não sei mais quantos. E essa pessoa, já sei o nome, ele escrevia sobre a lavoura no Correio dos Açores. Com certeza que não percebia nada de lavoura. Quer dizer, não podemos falar no 25 de novembro sem falar nos americanos, no imperialismo americano, claro. E a própria FLA também. Houve intervenções, houve até armas, falava-se em armas que foram descarregadas em São Miguel. O Carmelo não falou, mas a FLA não foi o primeiro movimento separatista que apareceu. Poucos meses a seguir ao 25 de Abril, existia um movimento separatista chamado MAPA, Movimento para a Autodeterminação do povo dos Açores, do povo açoriano, que depois é que deu origem à FLA. Portanto, logo a seguir ao 25 de Abril, todas as pessoas que estavam ligadas ao antigo regime ficaram ativos, quer no movimento separatista, quer nos vários partidos políticos, nomeadamente no PPD-PSD, e alguns até inseriram-se no PS. Uhum. Historicamente, eles falam em movimentos autonomistas. No final do século XIX, teve um movimento autonomista bastante forte, e está claro, essa malta da independência aproveita esses movimentos históricos para convencer o povo que existe uma razão histórica, não é? Sim, mas os movimentos, também em termos históricos, os movimentos autonomistas eram sempre mais conservadores. Eram sempre pelos, sei lá, pelos grandes da terra, e os períodos em que eles reclamam em que houve alguma autonomia, essa autonomia nunca beneficiou o povo dos Açores, beneficiou sempre os grandes, os senhores de cada terra. Por aquilo que vocês dizem, a ideia de autonomia das ilhas, dos Açores, é uma coisa das classes possidentes que têm ligações com os americanos, possivelmente no século passado, no século XIX já tinham, e portanto é um movimento separatista que se apoia também com as correntes políticas pró-americanas do continente. Portanto, a área de influência dos americanos cobre os Açores e cobre Portugal. E isso foi visto várias vezes, como disse o Carmelo, com as intervenções descaradas da CIA e do Carlucci, do embaixador americano e do Mário Soares com eles, etc. É interessante associar as duas coisas, porque essas razões históricas são realmente históricas. Os americanos determinaram há muito tempo que os Açores são deles, não é?
E por isso é que a base lá estava, e por isso é que quando declararam guerra ao Iraque, foram fazer a reunião aos Açores pela mão do José Manuel Barroso, que era primeiro-ministro português. Portanto, tudo isto são razões históricas. Não, há coisa de 2 ou 3 meses, eu li um livro sobre o 25 de Abril, o que aconteceu em Portugal, e o livro, e é escrito por malta portuguesa, mas o livro é em inglês, em que ele até diz os comunicados e os telefonemas entre o Kissinger e o Carlucci. E escrito por 2 pessoas ou 3 pessoas que trabalham nos consulados ou na altura trabalhavam, e eles escrevem em inglês. Eu sou capaz de ir buscar esse livro outra vez, porque o livro não é meu, está aqui na biblioteca da universidade, e ele até diz as conversas que existem entre o Kissinger, entre o Carlucci, o embaixador que estava antes do Carlucci, porque quando o Carlucci vai para Portugal, ele tem um plano, e ele tem o plano que se mete, ele faz reuniões no terreno, com os padres e com os políticos no terreno, e o Kissinger não confia nele. O Kissinger está dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E o Carlucci está sempre a convencer o Kissinger, não, isso vai dar certo, tem cuidado, eu sei que isso vai dar certo, isso vai dar certo. E de facto deu certo, não é? Porque o Carlucci é que estava lá, não é? E o livro traz os comunicados e os telefonemas. O livro é muito bom, por acaso. Muita informação sobre esse tempo histórico, não é?